Olá, começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta na TV. Eu sou Marina Micheles. Você já leu alguma obra de Edgar Allan Poe? Confira a crítica de Fernanda Martorelli. Há quem diga que quem não conhece Edgar Allan Poe não conhece seus verdadeiros medos. O escritor e poeta estadunidense foi o precursor do gênero policial e também da literatura de suspense. A coletânea Medo Clássico Edgar Allan Poe reúne 15 contos do autor. As narrativas exploram o macabro de uma forma que fica evidente o fascínio do autor pelo sobrenatural e também pela natureza humana. Além dos contos, a obra também inclui o poema O Corvo, que é o poema mais famoso do autor, tanto na sua versão original quanto em duas traduções em português, uma feita por Fernando Pessoa e outra por Machado de Assis. Essa edição ela também acerta na capa e na tradução. As histórias elas mantêm a sua escrita elegante, que é feita no idioma original, e isso traz um ganho para o leitor que ele nem sempre consegue discernir onde começa e onde termina a fantasia e a realidade dos contos. A obra Medo Clássico pode ser encontrada nas livrarias e sebos da cidade. Na editoria de música, o repórter Gustavo Ban fala das drag queens. Confira. Nos últimos meses, as drag queens estão tomando conta do cenário musical em Ponta Grossa. À frente das picapes e DJs, ou apresentações de dança e música, as drag queens estão enfrentando esse cenário pontagrossense que consome muito sertanejo universitário. O termo drag queen ele nasce em 1870, mais ou menos, no teatro e na comunidade gay, para definir homens performáticos que se vestiam com roupas femininas para apresentações. O termo ficou conhecido, entretanto, para as gerações mais novas a partir do reality show RuPaul's Drag Race, apresentado por RuPaul a partir de 2009, e que elege a cada temporada uma drag queen como a majestade do programa. Em Ponta Grossa, as apresentações elas não se restringem apenas às baladas. Neste ano de 2017, por exemplo, houveram apresentações de drag queens na OAB Ponta Grossa, na UEPG e na UTFPR. Do outro lado da cidade, entretanto, o preconceito ainda persiste. No dia 30 de setembro, um dos produtores da Mission Fest postou em sua página na rede social uma foto do cantor Pablo Vittar sobre a possibilidade de um show na cidade. Pablo Vittar atualmente é a drag queen com mais visibilidade no mundo, passando os números de RuPaul's, e que está em evidência no momento. Os comentários na foto de Pablo demonstraram que o público pontagrossense ainda é muito resistente a um cantor LGBT e drag queen, com comentários do tipo: eu não sou homofóbico, ou eu não tenho nada contra gay, mas, e demonstrando que o fato de Pablo ser LGBT e drag queen incomoda ainda o povo. Muitos comentários ainda falam sobre a qualidade vocal e o estilo musical do Pablo Vittar, por isso não queria um show na cidade. Se fosse levar em conta tudo isso que o pessoal fala em relação à qualidade vocal e ao estilo, muitos sertanejos universitários deixariam de tocar na festa do Chopp, que tem uma outra concepção a partir do seu surgimento. Duas drag queens se apresentam no dia 8 no Garden Bar e Petiscaria, localizado na Nova Rússia. Agora, confira a crítica de cinema do filme O Kolofutebola. O hooliganismo vem crescendo muito nos últimos anos na Rússia, país sede da Copa do Mundo do ano que vem. O filme O Kolofutebola, de 2013, ele traz um pouco dessa realidade do hooliganismo na Rússia. O filme ele dá destaque à tripulação Skull Red Crew do time Spartak Moscou, onde ele mostra alguns confrontos e como essas tripulações agem. É interessante observar que no filme eles mostram algumas das regras que essas tripulações elas impõem. Por exemplo, dois membros da Skull Red Crew, eles dão ataque a membros de uma tripulação rival e roubam o celular. Isso não é permitido. Eles são reprimidos pelos líderes da sua tripulação e um confronto acontece por decorrência disso. Também é interessante observar uma das cenas principais do filme. A polícia sempre chegava nos locais do confronto muito rapidamente e as tripulações começaram a questionar isso. Então,
após o clássico de Spartak Moscou e CSKA Moscou, numa das últimas cenas do filme, ocorre um confronto, onde a polícia estava apenas esperando as tripulações ficarem enfraquecidas após o confronto, porém elas se unem e vão para cima da polícia. Então acontece um confronto entre duas tripulações rivais, mas elas se unem para ir para cima da polícia. Então esse filme traz um pouco da realidade do hooliganismo no país que é sede da Copa do Mundo do ano que vem. O filme está disponível online no site www.vimeo.com. Você conhece o aplicativo Cultura Paraná? Saiba mais com a repórter Gabriele Oliveira. O aplicativo Cultura Paraná foi desenvolvido para aqueles que gostam de consumir cultura pela cidade. O seu objetivo é juntar em um só lugar data e local dos eventos culturais que vão acontecer pelas cidades do estado do Paraná. Ele possui registro de todas as cidades do estado, então o usuário pode configurar o seu aplicativo para a cidade em que ele vive. O aplicativo ainda possui outras funções, como o usuário pode fazer uma agenda, favoritando os eventos que ele deseja ir, então ele faz uma agenda personalizada. Infelizmente, o aplicativo só está funcionando para Curitiba, porque as outras cidades que estão registradas pelo aplicativo não possuem nenhum evento cadastrado. Segundo a Secretaria de Estado do Paraná, para que os eventos sejam cadastrados, uma pessoa tem que antes se cadastrar como informante da cultura pela Secretaria para que possa cadastrar os eventos nesse aplicativo. O que é uma pena, porque o aplicativo seria uma mão na roda para aqueles que gostam de consumir cultura e não encontram por aí uma agenda cultural que possua todas as datas e todos os locais que vão acontecer eventos culturais. O aplicativo funciona desde maio, mas está restrito somente a Curitiba. Você pode adquiri-lo no seu Android ou iPhone. Agora, na editoria de teatro, acompanhe a crítica de Juliana Lacerda sobre a peça Histórias Brincantes de Muitos Paizinhos. A Companhia do Abração surgiu no ano de 2001 na cidade de Curitiba e realiza apresentações amadoras e profissionais. O espaço conta com um grupo de pesquisas com 12 integrantes que realizam estudos sobre a dança e o teatro contemporâneo. Essas pesquisas elas servem como embasamento para a criação das peças que o grupo realiza. Dentre as 14 peças destinadas ao público infantil, é possível perceber a valorização da leitura e da música, além da criação de identidade para as crianças. As peças destinadas ao público adulto, no geral, tratam sobre temáticas do cotidiano, da vida adulta e filosofias das interações sociais dessa fase. Na próxima semana, a companhia se apresenta na cidade de Ponta Grossa e com a peça Histórias Brincantes e Muitos Paizinhos, que aborda o tema das diferentes formas de figuras paternas que existem na sociedade atual. O espetáculo acontece no próximo dia 10, às 15 horas, no Auditório A do Cine Teatro Ópera. Agora, na editoria de gastronomia, acompanhe a crítica de Daniele Farias sobre o novo restaurante de Ponta Grossa, Beira Mar. Já pensou em ter as comidas comuns de praia próximo a você? Sem a areia ou o barulho do mar, mas com a decoração nas cores amarelo e azul, o restaurante Beira Mar atende os pontagrossenses em frente ao Shopping Paládio. O novo espaço do restaurante inaugurou em setembro. E apesar de ser próximo ao shopping e à praça de alimentação, o movimento ainda é grande, o que explica muitas vezes a demora no atendimento e para servir os pedidos dos clientes, que podem levar em média 15 minutos. Isso também pode ser explicado pelos churros, que chegam ainda quente à mesa. Outro detalhe é que o cardápio do Beira Mar é diversificado e atende os pontagrossenses desde o café da manhã até o almoço e sobremesas. Tapioca, açaí, milho verde, pastéis, churros estão entre as comidas comuns de praia e que são servidas no restaurante.
O restaurante está localizado em frente ao Shopping Palladium e abre de segunda a domingo. Agora, na editoria de comportamento, a repórter Aline Cristina fala sobre a cultura do open bar em Ponta Grossa. As festas open bar em Ponta Grossa têm conquistado um grande número de frequentadores que buscam espaço para dançar, ouvir música, conversar, se divertir e beber. Muitas dessas festas oferecem bebidas como cerveja, vodka, refrigerante e água. Mas uma bebida em especial tem conquistado o público que frequenta essas festas, que é a catuaba. A catuaba é uma bebida alcoólica composta por vinho tinto, extrato de guaraná, fermentado de maçã e o extrato da catuaba. O que muitas pessoas não sabem é que a catuaba, na verdade, é uma árvore brasileira com propriedades afrodisíacas. A catuaba consiste em um arbusto com caule, e é desse caule que eles retiram o extrato da catuaba para fins medicinais. A bebida catuaba tem ganhado um reconhecimento nacional e também dentro do espaço da música, como acontece já no funk brasileiro. A bebida catuaba pode ser encontrada nas distribuidoras e mercados da cidade, custando aproximadamente R$ 9 a R$ 20. Agora, para finalizar, acompanhe a crítica de Ângelo Rocha sobre os campus societies. O campo de society disputa preferências em jogos amadores de futebol em Vila. No bairro de Santa Luzia, localizado a 10 km do terminal central de Ponta Grossa, existem 3 opções para jogar futebol. Uma é o campinho de areia, outra é a cancha de concreto e a terceira é o campo de society, inaugurado em setembro de 2015. O society é uma mistura de grama artificial com pequenos pedaços de borracha. Esse espaço na vila acabou tendo bastante frequência, então esse espaço ele é bastante frequentado com preferência. Isso faz com que outros espaços como a cancha e o campinho tenham poucas manutenções. Por exemplo, o campinho atualmente, o mato ele está pela altura da canela e as traves estão bem soltas, não estão firmes. Já na cancha, o problema é um pouco mais grave, pois não existe mais o alambrado em torno da quadra, o concreto ele já está bastante danificado e os matos começaram a crescer entre as emendas dos pedaços de concreto. Na vila do bairro de Santa Luzia, no início, o society ele existia uma agenda e era cobrada uma tarifa pela presidente da Associação de Moradores. Mas devido a alguns problemas, debates entre os moradores por se tratar de um espaço público, essa taxa passou a não existir mais e a agenda ela acontece agora conforme a chegada dos jogadores de futebol, tanto pelas crianças, pelos jovens ou pelos adultos. O campo fica localizado na rua Santo Rômulo, no bairro Santa Luzia. Falando agora sobre cultura, nos últimos dias, o Museu de Arte Moderna de São Paulo recebeu desaprovação de certos segmentos da sociedade brasileira, ao exibir uma obra contendo nudez. A polêmica aconteceu porque a performance envolvia um homem deitado ao chão, onde uma criança acompanhada de um adulto tocava os pés do artista. Só que a compreensão dessa obra poderia ter sido facilitada se houvesse um maior conhecimento no debate público a respeito dos direitos de liberdade de expressão, já que é comum na história da arte manifestações que vão contra o senso comum e as regras conservadoras da sociedade. Já que citei conhecimento da história, lembro que dia 15 de outubro é conhecido como o Dia do Professor. Usamos essa data não somente para relembrar nossos professores, mas também para valorizarmos a importância dele na formação cultural do país e na instrução dos cidadãos, já que as escolas e as universidades são espaços bastante eficientes no contato amplo com a cultura e as artes num geral. A obra exibida no museu fazia parte de uma releitura interpretativa da obra Bicho, da artista Lígia Clark, configurando um clássico da brasileira. Sendo o professor muito importante no papel de formação cultural dos brasileiros, fica nítida a desvalorização dos professores quando se lê comentários de ofensa aos artistas e pedindo o fechamento do museu. Por sinal, as acusações partem inclusive de figuras políticas de Ponta Grossa, que desconhecem o papel do Estado na garantia dos direitos de liberdade de expressão. Por isso, é importante a educação e os professores da cidade,
para que se facilite a compreensão das artes e a importância delas na cultura do país. Esta edição do Crítica de Ponta chega ao fim. Na semana que vem, o programa não será exibido devido ao feriado. Até o dia 20.